Bom, hoje é terça-feira, 31 de maio de 2022, são 7h38 da manhã e vamos lá. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. E do que vamos falar? Santo, vamos falar de assunto de cunho estritamente confidencial. E o que seria o termo confidencial? Confidencial. Santo, como justificar? Quer dizer, como explicar? Como desenvolver? É isso. Vou começar. Mercedes esteve a aparecer. E o que Mercedes esteve a fazer? A Mercedes esteve a dizer que as coisas não eram bem como as coisas pareciam ser. E por quê? Porque Mercedes esteve a desfazer de algumas coisas que Mercedes esteve a colher, quer dizer, a escolher. E por que Mercedes assim esteve a fazer? Por que Mercedes, quer dizer, a coisa estava de doer. Os ossos de Mercedes, os ossos estavam a aparecer. O problema é que não quiseram dizer. Quer dizer, se bem que a imprensa esteve a esconder. Sim, Mercedes pagou para a imprensa assim fazer. O problema é que muito dinheiro esteve a se dissolver. Feito pó, quer dizer, que ninguém quer ver. Santo, mas como esclarecer? E aí é que está. Não, aí eu vou ter que falar. Sim, criaram, quer dizer, começaram a comprar pódio para a Mercedes se firmar. Mas Mercedes não tinha condições nem de um câmbio comprar. Quanto mais passar marcha para o nome dela se figurar ou configurar, para estar aqui e acolá. Mas a coisa era de uma forma tal que se Mercedes viesse a tombar, carregaria o quê? Todas as outras do lugar. Já que a gente esteve a se juntar para uma espécie de hipoteca, a gente bancar, do tipo criar, se bem que a palavra inventar era algo de cunho particular. E desde então a gente passou a abusar. Foi tanto de empréstimo a tomar, que tem dívida muito maior do que a própria dívida do lugar. Sim, se for considerar o fundo, quer dizer, o dinheiro que se costuma arrecadar para, de fato, o povo bancar. Santo. E como é que podemos explicar? Essa é a questão. Se a gente resolveu, de fato, fundar algo que deveria, algo que a gente, algo. Essa é a questão. O quê? Sim, quando a gente resolve se associar. O quê? Se para a margem do direito público a gente navegar. Olha, quando a gente resolve se associar para a margem do direito público a gente navegar, aí é algo que, olha, a gente deveria de fato, ter a responsabilidade. Talvez se apresentar, sim, como denunciante. Essa também é a questão. Qual é o papel que a imprensa
tem, sim, tem no lugar ou em cada lugar. Qual é o papel que a imprensa esteve a conquistar? Fato relatar, notícia inventar, fato enrolar, notícia embrulhar, ou simplesmente aceitar a grana que qualquer um pode enviar para a vida da imprensa, sempre, sempre, sempre figurar e como sem justificar. É isso, mas a gente não. A gente resolveu. Olha, resolução é uma coisa difícil. Sim, porque eu também teria que perguntar assim, o que é de fato? Não, o que é isso? Não, o que é aquilo? Quer dizer, como se dá isso? E qual é o papel do serviço? Sim, porque eu ouvi falar que tem serviço que se precisa prestar. Sim, porque olha, nem todo mundo pode escola pagar. Então o Estado tem que esse serviço prestar. Sim, nem todo mundo pode de fato um plano de saúde comprar. Nem todo mundo pode de fato um dinheirinho guardar, sim, para se aposentar. Nem todo mundo pode uma poupançazinha. Não, não pode não. Então o serviço, sim, o público tem que de fato se organizar, uma estrutura criar para de fato essa necessidade. Sim, se assim de fato chegar o poder público, poder bancar. O problema é que eu teria que pensar assim, o que é uma instituição de primeiro mundo? É o quê? Sim, porque dizem que tem assim, ó, país de primeiro mundo, país de segundo mundo, de terceiro mundo, de quinto mundo, quarto mundo, de tudo quanto é mundo. Mas também dizem que tem assim, ó, país desenvolvido, em desenvolvimento, subdesenvolvido. Eu fico pensando assim, olha, dizem que o Brasil está na categoria que inventaram, da emergência. O que é emergente? Não é nem desenvolvido, nem subdesenvolvido, nem desenvolvimento. Não se enquadra em nada. Eu não sei de fato que tamanho é desgraça. Okay? Sim, porque sabe como é que é? Você viver de emergência. Sim, como é que pode? Aí eu falei assim, Santo, se o Brasil é um país emergente, a gente vai viver a eminência da emergência. Aí a gente será chapa quente. Não, a gente vai ser chapa quente. Olha, aí resolveram de fato desenvolver solvente. Você sabe como é que é desenvolver solvente? Aí começaram a espalhar que solvente podia de fato nos ajudar e colocar carro para voar. Feito querosene no lugar. Aí, sabe como é que é? Bam, bam, bam. Aí, bam, bam, bam aqui, bam, bam, bam acolá. Resolver um protocolo inventar. Sabe como é que é? Aí colocou regra. Regra de fato para o combustível do tipo batizar, adulterar. Sem de fato encaixar aqueles que não tinham como. Sabe como é que é enquadrar? Não tinha assim nome de um lugar, era apenas. É feito A para soprar e apenas gente grande. Ali, disse lá. O problema é que, sabe como é pirâmide? O quê?
Sim, que tinha que, de fato, cada um desfrutar da pirâmide. Um momento era você que ia, outro momento cá e depois cá. Não contaram que isso poderia prejudicar. Sim, sabe como é que é? Sabe como é que é? A velocidade de ultrapassar, sim, aquilo que de fato teriam. Sim, que enquadra para, sabe como é que é? O sorvete não esquentar, ter problema no lugar, e aí uma fagulha, uma faísca, sei lá, sabe como é que é? Fogo. Olha, desde que eles passaram a misturar solvente com combustível para carro voar, uma confusão e tanta esteve a começar. Sim, porque uma coisa é você acordar, a outra coisa é você gostar. É você gostar de no pódio ficar. Aí, Mercedes resolveu reclamar e no judiciário resolveu entrar. Foi o que esteve a bastar para excomungar Mercedes do lugar. Aí Mercedes a penar. Aí Mercedes resolveu denunciar aquilo que estava a passar. Olha, o problema é que onde Mercedes foi denunciar, era algo de cunho tão particular, que com Mercedes, sim, com a Mercedes resolveu se juntar e enquadrar os outros no lugar. Aí Mercedes a detonar, Mercedes a detonar. Nesse interim, Mercedes começou a abusar. O quê? Começou a fuçar, onde de fato poderia entrar e como é que é desfrutar. E aí, dinheiro, o quê? Dinheiro, Mercedes a gastar, Mercedes a gastar, Mercedes a gastar, Mercedes a gastar. A associação resolveu se juntar para saber por que que ninguém queria mais que Mercedes estivesse, o quê? Sim, sabe como é que é, a passear. Não, não queremos Mercedes nem aqui nem acolá. Vamos de fato acordar. Vamos tirar Mercedes. Até um documento estiver a registrar para banir Mercedes do lugar. Quando Mercedes esteve a sonhar, sim, um suspiro, sim, estiver a avisar que ali estavam a se juntar para, de fato, banir Mercedes e com uma desculpa que não tinha como encaixar, Mercedes resolveu mais uma vez abusar. O quê? Aí resolveu numa tal de Suprema Corte. O quê? Ai, meu Deus. Resolveu numa tal de Suprema Corte entrar. Eu nem sabia que a Suprema Corte podia, se podia sobre isso opinar. Aí a Suprema Corte resolveu, de fato, investigar para saber se tinha dinheiro público do lugar. Aí disseram que tinha uma tal de Dakar para aqui, Dakar para lá, daqui para cá, Dakar, uma tal de Dakar. O quê? Aí eu falei assim, santo Deus, se puxar esse mundo aí puxaram. O quê? Sim, a Suprema Corte resolveu puxar da cá pra cá, da cá pra cá, da cá pra cá, pra cá. Aí pronto. O quê? Eu disse, olha, o torneio de Imola vai se danar. Aí a Suprema Corte resolveu de fato imolar. O quê? Cabeça. Cabeça grande no lugar. Aí a Suprema Corte imolando. O que? Sangue derramando. E Suprema Corte imolando e sangue derramando. Eu disse, meu Deus, onde isso vai dar? Aí Deus disse para eu sentar. Sim, para eu sentar como gente grande. Sim, sabe como é gente grande? Chega no lugar, costuma braço cruzar, coloca a perna aqui, perna acolá. Sabe como é que é? Pose, que pose. Aí eu sentei como gente grande a observar. Aí eu vi, o quê? Eu não sei bem se eu posso falar que aquilo é algum tipo de corte. Eu não sei não. Disseram que de fato a laranja mecânica tinham que chamar. Aí chamaram essa tal corte.
Mas a corte resolveu amarelar. Disse que sobre isso não iria opinar, não. Sobre isso não, que isso era algo de cunho muito particular, que desse assunto não iria tratar, que não queria se prejudicar, que tinha um acordo no lugar, que era preciso tal acordo respeitar. Aí eu comecei com uma vontade de uma laranja chupar, aí eu resolvi descaroçar. Foi quando eu vi de fato a rainha chegar. O quê? Insatisfeita, insatisfeita. Disse que era de tanto tomar chá. Sim, chá de cadeira. Chá de cadeira. Sim, porque estiver acordar que uma tal vaca, vaca gorda, iria passar, que ela iria se beneficiar, que as terras ela iria conseguir negociar e que a Mercedes iria comprar e muito mais do que estava de fato ali a pagar, a bancar, cobrar, avaliar, que é uma conversa, e foi uma conversa, parecia de fato rotar, e ali nada, arrotava, olha, um documento, o que, páginas, o advogado, pá, fez Mercedes assinar, o quê? Sim, compra e venda no lugar. Deu um tempo para Mercedes depositar toda a dinheirama no lugar. Disse que nem pensar, que não aceitava nem Libra, o quê? Que esterlina lá não ia entrar. Muito menos euro no lugar. Queria receber de fato o dinheiro de cunho particular na casa mais famosa do lugar, que era ali que era para Mercedes depositar o dinheiro de cunho particular na casa mais famosa do lugar. Branquinha, a casa iria ficar. Aí esteve de fato a negociar com quem estava a governar, para de fato um acordo firmar e ele autorizar. E ali o dinheiro, de fato, é guardar, ficar. No caso dela precisar, já que ela estava com um problema de cunho particular, olha que estava de fato a desenrolar. Aí resolveram o que inventar. Sim, inventar. Sabe como é que é acordo? É tal de acordo afirmar. Aí Mercedes teve que se virar. Sim, Mercedes teve que se virar. E aí esteve também a se juntar. Sim, com um tal de Bam no lugar. O Bam disse que se Mercedes quisesse se safar, tinha que comprar a verdinha no lugar. E de cunho particular, para na Casa Branca depositar, para não deixar vestígio do que a rainha estava a realizar. Que era preciso honrar o compromisso se ela quisesse o próximo título ganhar e poder assim se safar. Aí, Mercedes resolveu de fato pedir. O quê? Pedir de fato ajuda para quem estava a mentir que um império esteve a construir. O quê? Xi Jinping. Aí, Jinping resolveu agir. Comprou todas as verdinhas ali, limpinhas, purinhas, cheirosinhas, e aí esteve a distribuir. Sim, tintim por tintim, pim, pinga aqui, até de fato montante construir. Sim, porque era preciso fazer assim, sim, deixando claro que ele está usufruir daquele acordo ali. Sim, para que a rainha não viesse a impedir aquilo que ele estava a conseguir. Aí dinheiro entrou ali, pronto. Aí Mercedes, o quê?
Mercedes teve a conseguir escrever um nome público ali. O problema é que o que estava por vir. O quê? Sim, o caldo. O caldo esteve a repartir. Aí sabe como é que é, né? Sim, porque uma coisa de fato é dividir, a coisa é repartir. E quando o caldo esteve a repartir, aí eu logo disse pra mim, oh meu Deus do céu. É, aí o quê? Oh meu Deus, Dakota. O quê? Dakota resolveu surgir. Quando Dakota resolveu surgir, um problema e tanto, e tanto, tanto, e tanto, e tanto, apareceu ali. Aí eu disse, santo. Olha, eu não sei não. Mas eu acho que Dakota vai cair. Dakota vai cair, Dakota vai cair. E o pescocinho, o quê? Aí eu vou ter que falar. Aí Dakota esteve a cair, não sobrou nem toicinho. O quê? Sim, toicinho não. Toicinho não, não sobrou toicinho. Nem toicinho sobrou ali. Aí resolveram mais uma vez, porque se unir, reunir, para tentar agora dividir, dando um jeitinho ali. Aí, quando resolveram de fato dar um jeitinho, aí Dakota começou de fato, o quê? Respinga aqui, respinga ali. Sabe como é que é xixi? Respingando aqui, respingando ali. Acontece o quê? Faltando de dinheiro público. O que se perdeu ali? Dinheiro público a sair, dinheiro público a sair, dinheiro público a sair. Sim, era precisavam construir um entendimento de que era importante Xi Jinping, pelo menos, ficar, quer dizer, sabe como é que é, né? Sentar na cadeira e pronto. Aí, quando eles tiveram, de fato, a colocar Xi Jinping no seu devido lugar, para de fato a bandeira. O quê? Oh, meu Deus. A bandeira americana, ele carregar com porta-voz do lugar. Aí começaram de fato a falar que ele era uma potência no lugar. Só que o que ele estava a realizar era uma espécie de lavar o dinheiro que a gente não consegue sequer enxergar. Sim, porque sabe como é que é? Cifra que passa pelo ar. Cifra que passa pelo ar, que não chega em nenhum lugar. Não chega em nenhum lugar. Aí Xi Jinping a entrar aqui e acolá, com dinheiro que não tem como chegar. É apenas, de fato, bola de neve. Bola de neve a passar, bola de neve a passar. Um prejuízo e tanto. Um prejuízo e tanto. Porque ele entra para de fato negociar, comprar, mas é uma espécie de chegar e não alavancar nada. Tudo continua do mesmo jeito, é uma estaca a se colocar e nada a se criar, se fabricar, se plantar, é nada. Em compensação, ele tira um montante de lá. Mas esse montante ele não pode usar. Ele precisa depositar na casa mais famosa do lugar. A casa mais famosa do lugar vai então esquentar o dinheiro que ele soube de fato buscar e quando começa a esquentar com o apoio do Congresso de lá, acordo começam de fato a firmar. Aí dá um trocadinho aqui, um trocadinho ele acolá, para ele de fato se estabilizar. Sabe como é que é? Pelo menos a chapa ele esquentar. Um ou outro ele vai beneficiar. Mas o miojo, esteve a reclamar. Quando o miojo viu que esse papel, sim, Xi Jinping esteve a herdar, ele logo quis, o quê? Ele logo quis se retirar, sim, usou de, sabe como é que é? Desculpa particular, já que ele viu, sim, sabe como é que ele viu
que ele esteve a errar no momento em que ele de fato não soube se firmar e ficou tateando, querendo se beneficiar, ganhando daqui, ganhando acolá, ganhando, você sabe como é que é, jogando moeda para neguinho catar, achando que de fato assim ele iria de fato algum ele tirar. Quando de fato, sabe como é que é? Miojo, quando Miojo viu que ele estava vamos dizer assim, a derrocada esteve a chegar, ele resolveu de fato se afastar, colocou um lá e pronto, foi o que esteve a bastar. O que? Uma quebradeira e tanta no lugar. Uma quebradeira tão grande no lugar que o jeito foi ele de fato sentar e não para negociar, sentar para falar que a usina nuclear ele de fato iria negociar. O quê? Sim, que tinha árabe, que árabe queria comprar, que tinha produto químico lá, que árabe esteve a se interessar e que ele iria de fato negociar, que ele não iria mais bancar algo que era um prejuízo, que ninguém queria se responsabilizar, que não tinha como mais. Assim, ele, sabe como é que é? O braço a cruzar. Olha, eu penso assim, olha, foi nocaute. O quê? Aí, quando de fato isso ele esteve a falar, parecia de fato que um murro cada um esteve a levar. Miojo não aceitou não recuar, não. Miojo, quando trouxe, foi assim, ó. Aqui está. Árabe vai bancar. Pelo menos o básico o árabe vai nos dar. Até a gente conseguir, de fato, um meio da gente se sustentar. E arroz a gente cultivar. Desde então, deixaram, sabe como é que é? Deixaram o Japão para lá. Sim, parece que não faz parte do mapa do lugar. Eu fico pensando no que esta imprensa é capaz de realizar. Sim, há pouco tinha até, de fato, representante emergente lá. Sim, falando, falando da língua que o Japão costumava usar, falando das comidas para a gente, de fato, aguçar o paladar. Emergente estava lá. De repente, a gente nem ouve falar dos IPs que o Japão costuma, de fato, nos beneficiar. Sim, pelo menos emergente iria mostrar. Aí veio o baque. O quê? O baque pro lado de cá. Sim, porque enquanto de fato, Xi Jinping diz que vai bancar, colocar dinheiro e tudo que ele faz é tirar, o miojo, sim, pelo menos o miojo, pelo menos, como é? Chimbuabe, babuabe, sabe qual é? Pelo menos ele colocava dinheiro no lugar, sim. Quando aqui, quando aqui ele esteve a entrar, o dinheiro ele esteve a mandar, sim, ele colocava dinheiro para a gente pelo menos ver galinha cantar, galo, cacaricá, sabe como é que é? A gente via até uma águia pousar e deixar pelo menos um adubo. Isso eu não posso negar, mas desde que a gente aceitou se curvar para a bandeira, eu não sei se é estelar ou estrelar. Se é uma espécie de bandeira lunar, a gente vem de fato, olha, a gente vem de fato apagar. O quê? Aí, o quê? Aí tira tudo daqui e soca em algum lugar. Tira tudo daqui e soca em algum lugar. O problema é que esse movimento, o quê? De navio aqui chegar e carga aportar,
Oh, meu santo, estará a carregar muito mais do que a gente costuma imaginar. Porque o alimento que eles dizem que estão tirando daqui para levar para algum lugar, oh, meu Deus, é conto de fada. É conto de fada. A gente costuma de fato despejar o quê? Tanto alimento no fundo do mar, tanto alimento no fundo do mar. Combustível é caro. Combustível é caro para a gente de fato gastar combustível para carregar grão de bica aqui e acolá. Aí pensa na fantasia que estiver a criar, dizendo que o Brasil estará a levar alimento para aqui e para acolá. Santo Deus! Aqui eles costumam entrar, pegar o tal alimento que dizem que vão levar. Quando chega num determinado lugar, a carga o que costuma descartar? Porque a verdadeira carga é aquilo que de fato, ó, faz o dinheiro multiplicar. Santo. Aí o mar ninguém quer açucarar, não. Aí, não, aí não. Aí sabe como é que é? Combustível é economizado. No instante, cargueiro chega. No lugar é no instante. É como dar um tapa no pão, o cargueiro chega lá. Aqui, sabe como é que é? Usineiro. Usineiro. Sem saber mais como lidar com aquilo que é açúcar no lugar. Não sabe se açúcar vai fabricar ou se o álcool vai hidratar. Não. Não tem de fato um norte, uma bússola. Usineiro. O açucareiro ali, se beneficiando o ano inteiro. O saleiro, oh meu Deus, o saleiro esse a gente não sabe. Se ele morreu em janeiro ou se findou em fevereiro. Olha, porque de fato é paixão o ano inteiro. Sim, sabe como é que é? Aí Deus me disse assim, ô Maria de Cássia, e como é que a gente vai ficar? Sim, porque eu ouvi falar que, sabe como é que o lugar costuma, costuma mesmo, é mesmo, de boa o lugar costuma. É uma espécie de agradar, dar uma moedinha para quem de fato faz delação, onde o caminho está, onde o dinheiro está. Você acaba de entregar uma fortuna que estiveram de fato a enterrar na casa mais famosa do lugar. E essa fortuna ninguém pode questionar, porque é dinheiro vivo no lugar. Sim, dinheiro que eles não puderam de fato tirar, muito menos rodar. Sim, porque o dinheiro teve que, eles tiveram que cifrar. Sim, cifrão. Tiveram que cifrar com a casa da moeda. Sabe como é que é testificar? Para não haver problema com quem estava a governar. Assim sendo, Dona Maria, não é uma coisa boa, não é uma coisa boa a gente, de fato, ó, pensar e ter o direito de entrar, sim, e a nossa vida a gente, de fato, amarra aqui, santo, amarra acolá. Ai, eu preciso soltar aqui, porque eu preciso amarrar cá. Ai, meu santo, aí vai amarrando, sabe como é que é? Sim, e aí a gente vai assim. Porque sim, a nossa identidade a gente vai alcançando. Eu não sei não, sabe? Deus diz assim, haja Maria de Cássia. Aí eu disse, santo, Deus está me chamando, Deus está me chamando. Aí eu sigo, o quê? Aí eu sigo pensando, vou caminhando, eu vou caminhando, eu vou caminhando. Quando eu chego lá, o quê? Um montante ali, Deus esteve de fato juntando. Quando eu chego lá, o menino Deus. O quê? O menino Deus me convidando.
Olha só o montante que Painho. Olha só o montante que Painho está, de fato, lhe ofertando. Assim eu fui, de fato, conquistando. Sabe como é que é? O meu coração foi se alegrando. E por isso que eu estou, de fato, relatando a confidência. Sabe como é que é? Assunto confidencial. E se é assim, não fizemos nenhum mal. Sabe como é que é? Eu não comungo com esse mundo irracional, não. Eu gosto de pensar. E se gosto de pensar, eu tenho certeza que na hora H Deus vai me falar assim: Ô Dona Maria, temos algo para lhe dar. O quê? É o quê? Santo! Cifrão? É, cifrão. Olha, para encerrar, vou contar um. Sim, vou me confidenciar. Um dia, alguém deixou um cheque para eu preencher. Aí, quando eu fui pegar o cheque para eu, de fato, preencher para pagar, era assinado, aí eu falei, meu Deus, qual é a moeda? O quê? Sim, sabe como é que... Meu Deus, qual é a moeda? É o quê? Cruzado? É 100 cruzados? Não, é cruzeiro? Oh, meu Deus, qual é a moeda do lugar? Eu tava aqui no Brasil. Sim. Meu Deus do céu, que moeda é essa que existe aqui? Não pude preencher, deixei o tempo passar. Aí eu virei, meu Deus. Chamei, o quê? Sim, eu perguntei, oi, gente, como é que é? Falei, ô, filha minha, ajuda aqui. Qual é a moeda que nós estamos mesmo a usar? Porque já mudou aqui, eu não tô lembrando. Ora, minha mãe, é real? Real? Tem certeza que esse mundo aqui é do real? Aí ela disse assim: Santo, santo, santo. Ah, aí eu falei: Santo, é mesmo. Eu acho que de fato eu preciso cair na real. Não é possível que dinheiro nos faz tanto mal. Não, não é possível. A ponto de eu ficar assim. O quê? Aí Deus disse. Sim, Deus disse, a liberdade se conquista assim, sem nenhum apego a esse mundo aí. Por isso, minha gente, é bom a gente de fato sentir o direito de usufruir de tudo isso aí. Sim, pensar e existir. Simples assim.